pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos! Olá, comunidade! O que acontece na vida pessoal e profissional de uma mulher negra quando a sua rede de apoio se ativa de verdade? E mais, o que muda quando essa rede inclui também pessoas de grupos privilegiados? Hoje, vamos mergulhar na potência transformadora da diversidade dentro das redes de apoio. E para me ajudar a explorar estas perguntas, tenho uma pessoa que vivenciou tudo isto na sua própria trajetória. Apresento-vos a Tamilz Alves, escritora, pesquisadora, doutora pela Universidade de São Paulo, especialista em diversidade e inclusão e uma força da natureza. Com mais de 13 anos de experiência profissional, a Tamilz já esteve em muitos lugares, do trabalho de terreno, em diferentes indústrias, ao universo da academia, onde dá aulas e publica artigos com uma visão crítica e transformadora sobre igualdade racial, diversidade e inclusão. Mas como nada é por acaso, a sua trajetória levou-a agora a abraçar a coordenação de ações afirmativas no setor privado, dentro do Ministério da Igualdade Racial do Brasil. Sim, é isso mesmo. Ela está lá, no centro da ação, a ajudar a construir um país mais justo e inclusivo. Filha de mãe e pai baianos, a Tamilz tem cruzado o país com propósito. Seja na academia, nas empresas, nas artes ou no setor público, ela está onde precisa de estar, sempre com um olhar atento, crítico e afetuoso para quem acredita na mudança. É com uma enorme alegria que eu digo olá, Tamilz, e muito, muito bem-vinda. Olá, Sofia. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Me sinto muito honrada e muito feliz em poder ter a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre assuntos que são muito importantes para mim e também para a sociedade como um todo. Eu é que agradeço, sabes, eu tenho vindo a acompanhar a tua jornada e tem sido um prazer enorme e sinto que quem o faz também acompanha e celebra todas as tuas vitórias, por isso eu estou muito contente por te ter aqui. Começando já com uma curiosidade minha, isto porque é mesmo engraçado de ver como tu tens ao longo da tua carreira ocupado tantos espaços, feito tanta coisa, e isto faz-me perguntar, se alguém te tivesse de descrever como profissional numa frase, que frase é que gostarias que essa fosse? Uma profissional apaixonada pelo que faz. Eu sou realmente muito apaixonada pela área, né, que eu atuo, pelos temas que eu trabalho, tanto na academia quanto no cooperativo e agora no setor público. Sou apaixonada por pessoas, acho que trabalhar com pessoas e para pessoas é o que me move, assim. Então, acho que desde quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia para estudar comunicação, eu já queria trabalhar com o outro, né, porque acho que ser comunicólogo é uma arte e realmente é um ofício que você está lidando ali com um ser humano, né, com outra pessoa. Então, estar hoje na área de diversidade e inclusão, trabalhando para pessoas, assim, é uma coisa realmente que me motiva como pessoa, como profissional. Eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. É ótimo. Sabes, é muito bom ouvir-te falar disso e também me faz-me perguntar como é que tu conseguiste deste amor pela comunicação e por este desejo de trabalhar com pessoas e para pessoas, perceber que a diversidade e a inclusão era de facto aquele nicho, não é? Com o qual tu querias trabalhar. Como é que foi? Como é que chegaste a este ponto? Então, eu sempre menciono que eu ingressei na área da diversidade e inclusão quando era uma área que não tinha ainda ganhado um boom no Brasil. Obviamente, a área da diversidade e inclusão, a pauta nessa agenda é uma pauta antiga dos movimentos negros, indígenas e de outros grupos minorizados, mas, ao mesmo tempo, é uma agenda recente, olhando, né, para o contexto das empresas, quando as empresas começaram a adotar essas iniciativas voltadas para a promoção da diversidade desses grupos minorizados. Eu já iniciei desde a graduação, eu comecei já a estudar a questão étnico-racial e também de gênero, que eu não estava já pensando nessa questão desde 2011. Então, acho que a minha dedicação à área da diversidade começou principalmente na minha trajetória acadêmica. E no mundo corporativo, ela começou a ganhar mais fôlego quando realmente eu entendi que eu tinha um certo ali
digamos que potencial para trabalhar no mundo corporativo, e esse foi o potencial que não foi visto por mim, mas foi visto por Theo Van Der Uu, que é CEO da Bayer, aqui no Brasil, e ele comentou, ele falou: Tamires, eu sei que você quer seguir carreira acadêmica, mas eu vejo que você tem muitas capacidades, muita expertise para trabalhar no mundo corporativo, e eu quero investir nessa carreira, né? Então, assim, Theo foi uma grande surpresa, é um grande parceiro, e foi essa pessoa que foi lapidando o meu talento para a área das empresas, para atuar nas empresas, e aí acabei indo para a área da diversidade. Então, eu ingressei em 2020, mais ou menos, ali, a partir daí estou mais firme, assim, olhando tanto para, obviamente, para a questão racial e de gênero, mas também para as outras dimensões da diversidade, né? Tipo, pessoas LGBT+, pessoas 50+, enfim, das gerações, de pessoas com deficiência. Então, sempre é importante, né? Estabelecer, assim, esse lugar que você quer atuar e atuar com verdade, assim. Eu acho que eu atuo com verdade no sentido de fazer parte de um grupo minorizado e não querer que os direitos que nós conquistamos fiquem apenas pra gente. A gente quer, né? A população negra, isso é histórico. A comunidade negra sempre... aliás, nunca quis que os direitos conquistados ficassem apenas ali num grupo étnico-racial negro. A gente sempre quis expandir esses direitos para outros grupos minorizados, para que outras pessoas pudessem ter acesso aos seus direitos, né? Direitos fundamentais, direitos humanos, direitos que são deles por direitos na sociedade. Então, acho que eu sou forjada, assim, nessa questão do movimento negro, no sentido de ver mesmo a proteção e a conquista de direitos de forma coletiva. Compreendo. E sabes, agora quando tu falavas desta trajetória, deste interesse e até mesmo deste potencial que o Theo acabou por ver em ti, isto faz-me mesmo pensar, porque esta tua paixão e este talento, esta combinação bonita de paixão com talento que tu levaste para várias áreas, e estamos aqui a falar desde a academia, o setor privado e agora para o Ministério. O que é que tu sentes que esta passagem por estes setores, tão eles diversos, mas ao mesmo tempo complementares, te ensinou sobre a inclusão? Eu sempre achei que havia uma dicotomia entre a academia, entre o mundo... Aliás, eu sempre achei que existia, né? Que as pessoas achavam que existia essa dicotomia. Esses segmentos da sociedade sempre buscaram promover, articular suas áreas de forma muito setorizada e sem promover o diálogo. Então, isso sempre me incomodou. Eu sempre achei que eu, como um profissional que tem digamos que uma trajetória multifacetada, eu deveria realmente buscar essa articulação entre a academia, entre o setor privado e entre o setor público, porque nós estamos lutando a mesma coisa. Nós estamos defendendo as mesmas pautas. Então não faz sentido os atores trabalharem de formas separadas, sendo que a gente pode realmente atuar de forma conjunta, né? Como eu falei anteriormente, eu sempre acreditei na coletividade, no poder do trabalho coletivo, para que a gente possa realmente somar esforços e obter resultados que são satisfatórios para todos. É um desafio muito grande, mas eu acho que é super possível, porque acho que realmente tem que ter uma certa aproximação desses setores que estão realmente separados, né, no Brasil. Acho que tem que ter uma união para que possamos realmente conseguir o que nós imaginamos ser uma sociedade justa, equitativa, inclusiva para todas as pessoas no Brasil. Eu acho interessante e é isso. Eu pessoalmente acho a tua jornada muito interessante por envolver tantas indústrias, não é? E elas estão diferentes e ao mesmo tempo também penso, tu trabalhaste em vários cantos do Brasil. Tu és uma mulher nordestina, mas ao mesmo tempo o teu trabalho não ficou só mesmo pelo nordeste do Brasil. Isto faz-me pensar, sendo tu uma mulher negra e nordestina, e sabendo nós que há também ali um certo estigma para com as pessoas do Nordeste, como é que tu sentes que estas características tão tuas, que é seres de facto esta mulher negra que és e nordestina, te trouxe de potência, mas ao mesmo tempo de desafio para o teu trabalho? Eu sempre gosto assim, de brincar que, por ser atravessada por vários marcadores, é importante sempre sinalizar que eu sou baiana, né? Além de nordestina, eu sou baiana, sou do sul da Bahia, uma cidade bem pequena, que fica perto de Ilhéus, fica localizada no sul da Bahia. Eu morei alguns anos em Salvador, e é um outro lugar, né? Então, existem várias Bahias dentro da Bahia, existem vários Nordestes dentro do Nordeste, e existem vários Brasis dentro do Brasil. E aí vim, né, com essa trajetória que inicia ali numa cidade onde a gente não tinha, assim, muitos mecanismos para sonhar. E aí entender ao mesmo tempo que eu venho de um estado, que é a Bahia, e de uma região, que é o Nordeste, de pessoas
tão potentes, né, que são lugares formados por pessoas tão potentes, tão destemidas, me fez ser uma mulher destemida desde criança, né? Eu acho que também ter tido os pais que eu tive. Meus pais, eles não tiveram acesso à educação, mas sempre exigiram que eu, né, tivesse ali dedicação aos estudos e também que eles sempre me ensinaram que a minha vida só seria transformada através da educação, que não haveria outro caminho. Então, vendo esse ensinamento do meu pai, eu sempre falo que eu sou muito disciplinada nos estudos, no trabalho que eu faço, porque eu aprendi isso em casa. Então, assim, eu sou filha, né, de dois, tanto de um homem quanto de uma mulher, que são baianos, que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, né, ao passo que eu fui crescendo. Eu acho que me fez, assim, entender que o meu lugar era um lugar de luta. Ser uma mulher negra, inclusive, nordestina, é muito diferente que ser uma mulher negra do sudeste do Brasil. Claro que assim, né, a gente, olhando de forma geral, as pessoas negras têm menos oportunidades no Brasil, em comparação aos grupos que são mais hegemônicos, privilegiados. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ser uma mulher negra nordestina e uma mulher negra do sudeste é um pouco diferente, porque eu acho que o sudeste oferece um pouco mais de oportunidades em comparação com o nordeste. Então, eu saí do Nordeste, não porque eu não quisesse mais estar na minha região ou no meu estado de origem, mas porque, infelizmente, a gente não tinha, eu e várias outras pessoas de lá, a gente não tem muitas oportunidades. E aí, o mercado no Brasil, ele é mais aquecido realmente em São Paulo. Em São Paulo, no Rio, então, nessas duas cidades, estados que são, digamos que o eixo ali da produção do país. Basicamente, todo o dinheiro, assim, de investimentos vão para essas cidades. Então, eu saí de Salvador, fui para São Paulo para estudar e depois fui atuar no mundo corporativo, porque é em São Paulo que tem as maiores empresas, as empresas que têm os maiores, assim, digamos que o mais dinheiro, né, que outras empresas do restante do país. E eu encontrei, assim, acho que muitos desafios, primeiramente por ser uma mulher negra e por ser nordestina, porque sim, nós, infelizmente, temos que lidar com xenofobia, com algumas discriminações que são muitas injustas para pessoas que formaram esse país. Se São Paulo, por exemplo, existe, e se outras cidades do Brasil existem, porque pessoas nordestinas migraram, saíram dos seus lugares para construir essas cidades. Então, essas pessoas merecem respeito. Eu, como mulher negra nordestina, mereço respeito e sou muito, assim, feliz e orgulhosa da trajetória que eu construí, mas, basicamente, trazendo essa marca que eu trago em mim, sabe? Eu acho que o Nordeste está comigo, a Bahia está comigo, onde quer que eu vá. São coisas que eu não consigo, são marcas assim, indeléveis, coisas que eu não consigo realmente apagar da minha essência, da minha trajetória. Então, por mais que eu encontre muitos desafios estando, né, fora do meu estado de origem, eu sei assim o que me leva e o que me dá gás para enfrentar os desafios. Assim. E sabes, quando estavas aqui a falar, eu sou uma mulher negra e nordestina, sou da Bahia, o teu sorriso abriu de uma forma assim muito grande e dá para ver este orgulho que tu trazes e agora mesmo dá para ver, agora tu ficaste mesmo com carinha de criança, entusiasmada, mas ao mesmo tempo faz-me pensar, também é muita responsabilidade, não é? É aqui uma carga emocional também muito grande e chegar a estes lugares também acaba por ser a nível emocional bastante exigente, há uma pressão porque tu sabes o que tu estás a representar, tu sabes o que significa, não é, ocupar estes espaços e isto faz-me pensar como é que tu nutres a saúde das tuas emoções? Como é que tu cuidas da tua saúde mental? Quais são, se assim podemos dizer, os teus rituais, se tens, ou o teu segredo para manter aqui a tua saúde mental em xeque? Esse é um ponto imprescindível, assim, porque a gente realmente precisa falar sobre saúde mental. Eu acho que aqui no Brasil, acho que no mundo como um todo, acho que existe um mito de que as mulheres negras, elas são sempre fortes. Nós somos fortes, mas também nós precisamos ser acolhidas quando nós precisamos ser. Nós podemos e precisamos chorar quando quisermos chorar. Novamente, somos fortes, mas também acho que a gente precisa quebrar um pouco esse mito, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, lidamos com emoções, às vezes lidamos, infelizmente, com a síndrome da impostora também, que não basta ser assim, uma pessoa negra forte, a gente acaba lidando com várias coisas que acabam oprimindo nós enquanto sujeitos, enquanto sujeitas, e emocionalmente mesmo. Né? Nós já lidamos constantemente com o racismo, com os impactos dele na nossa saúde mental, e também acho que está, às vezes, em espaços que são muito violentos também, acaba atingindo a gente de forma sobre-humana, e é muito, assim, lamentável, né, que alguns espaços não estejam preparados para receberem pessoas negras,
Mas depois que eu fui entendendo as minhas emoções, como eu cheguei nesses espaços, como alguns espaços não foram tão receptivos, eu entendi que eu precisava me proteger. Então, eu acho que uma forma de me proteger era buscar o autoconhecimento, né? Entender quais eram as minhas principais habilidades ali, emocionais para lidar nesses ambientes que geralmente são marcados por vários conflitos ou por vários impactos, né, que estavam ocorrendo na nossa saúde mental. Mas eu acho que uma forma de realmente foi buscar esse autoconhecimento, me entender como pessoa, como profissional, como é que eu gosto de atuar, como eu exijo respeito, né? Acho que durante muito tempo, assim, acho que já fui meio que taxada, né? Como uma mulher que era um pouco reativa. A gente sabe também que esse é um tipo de estereótipo que está ali, direcionado às mulheres negras. É como se a gente não tivesse capacidade e inteligência emocional para gerenciar conflitos, e como se a gente não tivesse uma capacidade para gerar uma comunicação não violenta. Não, nós podemos, né? Nós temos capacidade de fazer isso, e aí colocar a mulher negra no lugar de uma mulher que é sempre reativa, isso é muito ruim, isso é uma reprodução, inclusive, do racismo, né? Então, como é que a gente consegue estar nesses espaços, nos posicionando e sinalizando que a nossa fala, ela não é uma fala agressiva, e que se a gente se posiciona de uma forma, porque nós entendemos que é a forma correta, né, que nós estamos nos posicionando, e a forma como a gente gostaria de ser ali, de se posicionar e de ser respeitada também, exigir também que esses espaços que nos recebem sejam mais acolhedores e tenham mais respeito mesmo por quem nós somos. E também que esses espaços também possam saber receber pessoas negras. Muitas empresas não sabem receber, não entendem que muitas pessoas negras partem de lugares diferentes, porque existem desigualdades dentro da própria desigualdade. Eu falo isso, assim, vou citar um exemplo pessoal. Por exemplo, eu sou irmã, eu tenho 4 irmãs, e nós tivemos o mesmo ensinamento dos meus pais, da minha mãe, no sentido de ter que estudar, mas eu sou a caçula dessas 4 irmãs. E eu tenho mais 5 irmãos, né? Eu tô só comparando aqui em relação às minhas irmãs. Em relação às minhas irmãs, elas tiveram que trabalhar desde novas. Eu nunca precisei trabalhar. Eu nunca precisei sair de casa para trabalhar. Tem irmã que saiu de casa para ir para São Paulo para trabalhar, outra que saiu de Ubatã para ir trabalhar no Rio de Janeiro, outras 2, né, que saíram de Ubatã para trabalhar em São Paulo. E aí a minha família construiu todo um caminho para que eu pudesse só estudar e não trabalhar como elas tiveram que trabalhar. Então, acho que, claro que eu, né, trabalhei, obviamente, mas a minha vida, assim, tanto no âmbito acadêmico quanto no mundo corporativo, ela aconteceu de forma tardia. Eu já ingressei na universidade aos 21 anos. Cheguei um pouquinho tarde em comparação com muitos jovens, né, da minha geração. E aí, eu ingressei na universidade pública, onde eu nunca precisei pagar a minha mensalidade. Já eu tenho uma irmã que ela estuda e ela trabalha para pagar a faculdade. Então, assim, só comentando esse caso, só para vocês verem que é muito injusto a gente olhar para as pessoas negras e aí sempre olhar para as pessoas negras olhando para a questão da meritocracia, né? Ai, porque você tem que se esforçar muito para chegar em um lugar. Não, nós partimos realmente de lugares diferentes, e eu só consegui chegar hoje, ter um diploma como doutora pela USP, porque a minha família construiu um caminho para que eu pudesse chegar onde cheguei. E aí eu acho que sempre assim, tem algumas pessoas que falam, nossa, mas você é um grande exemplo para outras pessoas. Sim, eu acho que a minha história é um exemplo, mas eu não posso ser a regra, né? A minha história não é exceção. Porque se você for olhar hoje para vários jovens negros, principalmente jovens que vivem em áreas favelizadas, são jovens que saem das suas casas e pegam ônibus que demoram horas para chegar na universidade. São jovens que precisam estudar. Claro que aqui no Brasil a gente tem algumas políticas que buscam promover, né, mais ali a questão não só do ingresso, né, mas a permanência desses jovens, né, principalmente se a gente for olhar para algumas ações voltadas para as cotas raciais, né, o sistema de cotas aqui no Brasil, ele diz que as organizações, que as instituições, aliás, que as universidades, elas têm que construir políticas de permanência para que pessoas negras possam estudar, mas mesmo assim é muito difícil para elas. Então, assim, eu tive todo um apoio. Eu tive uma irmã que me apoiou em Salvador, eu tive irmãos que me apoiaram em São Paulo quando eu cheguei. Então, assim, eu quero dizer com isso que quando a gente fala das pessoas negras, a gente não pode nunca achar que existe uma história única, né? Como nos ensina este meu mundo. Existem várias histórias que a gente precisa levar em conta, que essas pessoas precisam realmente de apoio, precisam ser assistidas com políticas tanto públicas quanto corporativas. Porque o que elas passam hoje na sociedade, aqui no Brasil, em vários países, não é justo. Não é justo porque são pessoas que são maioria na população, né, aqui no Brasil, e são pessoas extremamente importantes para a economia. São pessoas que movimentam bilhões na economia, por exemplo, mas são pessoas que precisam realmente
ser apoiadas, né? Acho que tanto, né, pelo Estado quanto pelas organizações. Então, acho que essas instituições... eu tô falando de várias formas, de várias coisas ao mesmo tempo, mas só para realmente pontuar que a gente precisa olhar para as particularidades das pessoas negras, que as organizações e as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas precisam realmente olhar com carinho para a trajetória de cada pessoa negra e realmente potencializar esses talentos. Porque eu acho que tem muitos lugares que são apostis e que não estão preparados para a nossa chegada. Foi muito interessante o que tu disseste e acho que deixaste aqui bem clara a importância de olharmos para o outro, não com o nosso bias, mas com compaixão e com curiosidade também, não é? Que eu acho que é isto que a inclusão também tem muito, que é esta capacidade de olharmos para o outro com compaixão e curiosidade. Quem é esta pessoa? Qual é a trajetória desta pessoa? De onde vem esta pessoa? Ao invés de olharmos e dizermos, é uma pessoa negra, já sei, eu já conheço a história. E tu falaste aqui também de algo que eu acho que é muito importante, mas que ao mesmo tempo, pelo menos para nós, pessoas de grupos subrepresentados, começa a tornar-se cada vez mais importante. Sempre foi, mas acho que houve uma altura que foi um pouco esquecido pela questão da meritocracia, da falácia da meritocracia, da falácia de que nós podemos fazer tudo sozinhos, não é? Nós conseguimos nos esforçarmos muito e sozinhos conseguimos chegar lá. Tu falaste do poder da tua rede de apoio, que foi a tua família, e de como é que esta rede de apoio te possibilitou traçares o teu caminho e chegares aos lugares em que tu querias chegar. E é muito bonito de ver isso. Para além da tua família, no que diz respeito também aqui ao mundo profissional, tiveste outras redes de apoio também? É muito, assim, curioso, assim, falar da minha rede de apoio extra-familiar. Eu tive, sim. Se eu cheguei aqui onde eu cheguei, porque pessoas me apoiaram. E aí, o mais curioso é que, claro que, assim, tiveram várias pessoas, mas é até estranho falar isso, mas as pessoas que mais me apoiaram, assim, acho que no mundo acadêmico e no mundo corporativo, eu acho que foram pessoas brancas, foram homens brancos. Eu acho que foram homens brancos que entenderam ali os seus privilégios, né? Eu acho que, claro que eu tenho uma rede também de pessoas negras que me apoiam, mas, por exemplo, na academia, eu tive um professor que é do Rio Grande do Sul. Se a gente for olhar para o histórico do Rio Grande do Sul, a gente vai, né, entender que é uma região ali meio complicada em termos de casos de racismo. A gente vê, nossa, pessoas que nunca precisaram se enxergar como pessoas racializadas, porque se entendem ali como pessoas brancas e pessoas que nunca precisaram entender que isso é racismo. Então, são pessoas que, geralmente, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, a gente pensa que todas as pessoas ali são racistas, né? Mas a gente não pode realmente generalizar. E aí, o meu orientador, ele é do Rio Grande do Sul, ele é homem branco. E eu sou uma mulher negra baiana. Eu lembro que eu sempre brincava assim com ele, com o professor. Essa tese não vai dar certo sendo de uma mulher baiana sendo orientada por um homem branco do Sul. E a gente ria muito com isso, mas assim, deu muito certo. Deu muito certo porque a gente trabalhava muito com a questão do respeito, de escutar uma ou outra. Existiam momentos da orientação que o orientador só falava e eu escutava. Existiam momentos que eu só falava e ele escutava. E a gente foi construindo essa tese em conjunto, assim, e realmente acho que a gente conseguiu um grande trabalho, assim, em conjunto. No mercado de trabalho, como eu mencionei anteriormente, eu tive um grande apoio, que foi de Telman Berler, que também é um homem branco que tem uma descendência holandesa, ele vem de famílias de holandeses, veio para aqui, para o Brasil para trabalhar, e acabou se apaixonou pelo país, acabou morando aqui. Theo, ele trabalhou em grandes empresas, aqui no Brasil. E aí eu lembro que a gente se conheceu em 2020, mais ou menos, ali na época da pandemia. E eu falei pra ele, assim, eu lembro que eu me apresentei pra ele através do LinkedIn, falei com ele, olha, eu quero te apresentar um projeto social que eu tenho que apresentar na comunidade de onde eu moro aqui em São Paulo, que na época eu morava no Jardim Ângela. E ele falou, vamos marcar um café. E a partir dali ele começou realmente a investir, assim, na minha carreira. Ele falou, como eu falei, né, anteriormente, ele falou bem assim, eu sei que você quer seguir carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo, eu, né, vejo esse potencial pra você estar no mundo corporativo, eu vou investir nesse talento. Ele investiu no meu inglês, ele pagou o curso de inglês pra mim, inclusive pagou também 3 MBAs para que eu pudesse ver qual área que eu gostaria de me aproximar mais do mundo corporativo, e me convidou para trabalhar com ele em uma startup que ele tinha, que era formada majoritariamente por homens. Eu era a única mulher daquele grupo, e uma mulher negra daquele grupo. Então foi muito desafiador estar trabalhando com vários homens, né, sendo a única mulher, mas eu me senti muito respeitada e, assim, muito apoiada. Então, assim, foi uma pessoa que me apoiou muito na carreira. E sou muito grata a ele por esse apoio. Tive apoio também de outras pessoas, principalmente de mulheres, né? Mulheres negras. Eu acho que eu tenho uma grande parceira também nessa luta pela equidade de gênero, que é a Joana Ivo.
Ela é uma grande referência na luta. É uma mulher branca, mas é uma grande referência na equidade de gênero aqui no Brasil. Tem outras mulheres negras que trabalham em consultoria de diversidade. Arlane Gonçalves, ela me convidou para trabalhar com ela durante um tempo. Trabalhei como consultora numa empresa chamada Cosan. Na época, a gente fez um trabalho bem bacana em conjunto. E aí, Catiana Normandia também, que é uma amiga, uma parceira, que ela também tem uma consultoria de diversidade, inclusão, que é focada, assim, tanto no letramento racial ali, e também em outras frentes da diversidade e inclusão para as empresas, e também na preparação, aliás, ela foca em processos seletivos inclusivos para pessoas negras e de grupos minorizados. Então, assim, acho que tem várias pessoas aqui para dar como exemplo, e acho que todo o estado que eu fui, eu tive realmente pessoas que me apoiaram. Em Brasília também, enfim, tive a Alessandra também, que foi uma mulher que me convidou para trabalhar com a Copasa, Tony, meu amigo aqui de Brasília, enfim, eu tive várias pessoas que foram me ajudando a me receber nesses espaços e realmente a oferecer oportunidades que eu não tinha, né? Então, eu acho que eu posso estar esquecendo o nome de alguém aqui, desculpa se eu estiver esquecendo, mas eu acho realmente que eu sou muito, assim, sortuda por ter encontrado pessoas muito boas no meu caminho e muito grata, assim, a elas por terem me dado apoio quando eu mais precisei e por ter realmente chegado aqui não me sentindo só, sabe? Sempre me sentindo acolhida e protegida com todas elas. Seja a minha família, seja esses amigos aí que a vida foi trazendo. Isso é muito bonito de ouvir. E é muito interessante quando tu falas que pessoas de grupos mais privilegiados também olharam para ti e que decidiram ajudar-te. E quando tu falas, dá uma sensação que toda a tua jornada foi uma jornada que prova também que a diversidade e a inclusão dão certo, sabes? Deu super certo. Porque tu falas das diferenças que todas estas pessoas têm, tu falas de estatutos também eles diferentes, também daquilo que eu consegui perceber também, até mesmo níveis de senioridade diferentes nas alturas em que conheceste estas pessoas, mas como todas elas serviram mesmo da tua rede de apoio, te ajudaram a seguir o teu caminho. É muito bonito de ouvir isto. E claro que agora eu quero saber como é que foi quando tu recebeste este convite para esta nova jornada que tu acabaste de iniciar a nível profissional, ou seja, como é que recebeste o convite para integrar o Ministério da Igualdade Racial e como é que te sentiste nesse momento? Era algo que tu querias? Conta-me tudo. Assim, chegar no MI realmente foi uma conquista de um sonho, que eu já trabalhava com a questão racial desde a graduação. E aí isso começou a se tornar mais intenso para mim quando eu estava no mestrado. E principalmente no doutorado, né, que eu me debrucei sobre as políticas públicas de igualdade racial. E aí eu fiz uma análise do primeiro ano de gestão do MI. O MI, ele tem uma história muito bonita para mim e para as pessoas negras aqui no Brasil, porque realmente ele é fruto das lutas e das reivindicações do movimento negro, que estavam lutando desde quando a escravização foi iniciada aqui, né? E a gente tem sempre a mania de falar, o movimento negro. Eu acho que é importante falar dos movimentos negros no plural, porque nós temos vários movimentos negros aqui, né, que vão desde os quilombos que foram formados ali durante o Brasil Colônia, desde as Irmandades Negras, a imprensa negra brasileira, o Movimento Negro Unificado, que é um movimento muito importante, a Coalizão Negra por Direito, que é uma coalizão nossa agora de 2021, mas também lá na década de 1930, nós tínhamos aqui a Frente Negra Brasileira, em 1950 tínhamos o Abdias Nascimento, em frente ali do Teatro Experimental do Negro. Então, assim, ou seja, toda uma coletividade, né, de pessoas negras lutando por direitos há muitos anos para a gente conseguir essa conquista do MI, né? A gente teve... o MI, ele surgiu após a CEPI, que era a Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, que foi construída em 2003, né, no governo Lula, e agora, como uma promessa de campanha, o presidente acabou fazendo com que essa promessa se realizasse. E esse convite para chegar no Ministério partiu de pessoas que já entendiam já a minha trajetória e sabiam do meu interesse já de trabalhar no Ministério. E, assim, quando eu cheguei, realmente, assim, estar no MI, assim, faz os meus olhos brilharem. Assim, eu sei que a gente está, né, em um lugar de passagem, assim, que fala assim, eu estou, né, como coordenadora de ações afirmativas na política no mercado privado. Nós estamos passando, mas eu quero muito que essa passagem minha seja muito, assim, importante para o Ministério. Eu acho que a gente já está conseguindo, assim, fazer grandes articulações muito importantes no setor privado. Temos algumas ações que estamos ainda, né, a serem implementadas, mas eu acho que chegar no MI é estar fazendo o que eu quero fazer, e eu estou tendo essa oportunidade, essa flexibilidade, assim, para poder falar como eu gosto de trabalhar, como eu quero trabalhar,
inclusive representar o Ministério em algumas ações, né? Então, a gente tem algumas palestras aqui, algumas ações com as empresas estatais, por exemplo, com as privadas também, e que a diretoria que eu estou alocada, que é a diretoria de ações afirmativas, geralmente pede para que eu represente o Ministério, ministrando palestras sobre as políticas de igualdade racial, sobre as ações afirmativas e sobre também, e como é que a gente também busca contribuir com a área da diversidade e inclusão como um todo, né? Então, eu acho que tem várias frentes muito bacanas e também de muita cooperação com os ministérios. Tem muita parceria ali com o Ministério das Mulheres, com o Ministério de Empreendedorismo, com outros ministérios que são importantes para a gente construir realmente, assim, essa agenda e de forma coletiva. Acho que o Ministério tem essa capacidade e esse olhar, né, de construir políticas que são transversais, porque é a forma como o Ministério entende, né? Como é que a gente consegue sanar e combater as desigualdades raciais e sociais por meio de políticas públicas que não sejam só responsabilidade do Ministério, mas que também sejam responsabilidade de outros ministérios. Então, acho que esse diálogo com os ministérios tem sido, assim, muito bacana e eu tenho aprendido muito. Então, assim, acho que eu cheguei com essa missão realmente de aproximar o Ministério das empresas. É desafiador, eu descobri o quanto é difícil fazer políticas públicas no Brasil, mas, assim, eu fico muito orgulhosa de ver pessoas extremamente competentes atuando, assim, na questão racial. Sabes, quando tu falavas, dava também para sentir e ver o entusiasmo. Quando tu falaste, há uma paixão muito grande, eu pensei, sim, e dá para ver na tua cara, na tua expressão facial, é bonito de ver isto. E tu falas também aqui muito da questão das ações afirmativas e o trabalho que tu fazes muito é também para aproximar, não é, o setor público das empresas em si. Ouve-se muito falar de ações afirmativas, mas às vezes eu questiono-me, será que as pessoas sabem o que são e como é que estas funcionam nas empresas? Podes, assim, de forma muito generalista, ou não generalista, mas de forma assim resumida, explicar para que quem não esteja a par e ouça e não saiba o que significa conseguir compreender? Assim, de forma muito resumida, as ações afirmativas são políticas que buscam promover igualdade de oportunidades. A gente tem aqui no Brasil uma Constituição que fala, né, no artigo 5º, que todos nós somos iguais no Brasil, mas nós não somos. Então, a gente sabe que o Brasil, historicamente, infelizmente, foi um país que tem mais de um terço da sua história marcado, né, que foi marcado pela escravidão, pela escravização de pessoas negras, e um país que tem uma dívida histórica com as pessoas negras e com as pessoas de outros grupos minorizados. Então, as ações afirmativas, elas são uma discriminação positiva. Realmente buscam gerar igualdade de oportunidades e elas têm várias modalidades. Então, geralmente, quando a gente fala de ações afirmativas, as pessoas pensam que são só as cotas raciais. Não, as cotas é uma das modalidades das ações afirmativas. E elas não devem ser aplicadas apenas no âmbito público. O setor privado também pode e deve implementar ações afirmativas. Então, a gente vê, assim, por exemplo, se a gente for olhar para o mundo do setor público, algumas leis, como a lei de cotas, tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho, são uma forma, assim, de ações afirmativas que visam reparar desigualdades históricas. Mas também tem outras ações, a gente geralmente promove ações que buscam ofertar bolsas de estudo, por exemplo, para pessoas negras e de outros grupos minorizados. Já no mundo corporativo também, muitas empresas podem fazer parcerias com outras instituições para também ofertarem bolsas de estudo. Olhar sempre para ações, para áreas que foram onde as pessoas negras foram afetadas, né? A gente sabe que a gente foi afetado principalmente na educação e no mercado de trabalho. Então, assim, acho que basicamente eu resumiria as afirmativas dessa forma. Acho que é um direcionamento para promover a igualdade de oportunidades, e é isso que as empresas, o governo e todas as instituições devem buscar. E obrigada por esta explicação, que eu acho que é resumida, mas que dá para fazer com que as pessoas compreendam de facto. Ao mesmo tempo, e também pegando um bocadinho nisto, porque isto é o teu trabalho também, tu trazes também, tu trabalhas com, tu foste fazendo ao longo da tua jornada, mas agora ainda mais. Mas agora que estás deste lado, no lado, seja, das políticas públicas, quais é que tu sentes que são os maiores desafios, de facto, aqui, para promover estas políticas afirmativas e para fazer com que estas mesmo avancem no Brasil? Ao dia de hoje, quais são as maiores dificuldades, os maiores entraves que tu encontras? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é a questão, tanto no mundo público quanto no âmbito corporativo, é a questão do orçamento. A questão racial, ela precisa entrar no orçamento da União. Pela primeira vez no ano passado, quando o Ministério foi criado,
a gente sabe que, olhando para a história da CEPIR, a CEPIR, ela não tinha, assim, muito... Por mais que ela, quando ela foi criada, ela tinha um status de ministério e era vinculada ao presidente da República, e tinha um certo orçamento, uma certa autonomia. Ao longo dos anos, com outras gestões, né, principalmente da direita, a CEPIR acabou sendo enfraquecida. Ela acabou perdendo o status de secretaria e acabou meio que virando a secretaria dentro da própria secretaria, né? Então, assim, quando o Ministério da Igualdade Racial é criado, ele foi criado para que a pauta racial tivesse também autonomia financeira. E é um desafio muito grande, porque, como eu falei, o Ministério da Igualdade Racial, ele tem o menor orçamento da União. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério fez um trabalho excelente de conseguir fazer acordos de cooperação com outros ministérios para que pudesse haver um orçamento para que as ações fossem tocadas. Então, assim, não existe políticas públicas sem orçamento, né? E aí, por isso, acho que o Ministério conseguiu ser sagaz assim, nesse sentido de conseguir reunir esforços para que outros ministérios pudessem somar, né, aos recursos do MIP para que as políticas fossem implementadas. E realmente, acho que o MIP construiu muitas políticas ao longo de 3 anos apenas de existência. E além do mundo corporativo, também eu vejo que muitas áreas da área de diversidade e inclusão, muitas empresas não separam ali um budget específico para as ações de diversidade e de igualdade racial. Então, as empresas querem trabalhar com diversidade e inclusão se separar um orçamento para isso. Não existe. Não tem como implementar ações na área de diversidade e inclusão e de iniciativas voltadas para a promoção da igualdade racial nas organizações, nas empresas primárias, se as empresas simplesmente não entendem que a diversidade e inclusão e que a igualdade racial é um valor e que deveria realmente fazer parte da estratégia das organizações, inclusive financeiras da empresa mesmo. Então, as empresas têm que se atentar a isso, né? Até porque, assim, por exemplo, para a gente promover um letramento racial, as empresas têm que contratar as consultoras de diversidade. Então, ao contratar pessoas que são qualificadas para atuarem nessas empresas, por exemplo, para administrar um letramento racial, a gente vai estar ali injetando dinheiro em um setor que também está precarizado. A gente vê que as grandes consultorias de diversidade hoje no Brasil são as maiores detentoras de dinheiro, enquanto as menores consultorias estão meio que se quebrando ali no meio do caminho, né? Então, não estão tendo uma vida longa quanto essas grandes consultorias. Eu acho que esse dinheiro também deve ser, se quando existir, né, deve ser pulverizado e dividido realmente para que outras consultorias possam ter voz também, sabe? Nem só as grandes conseguiram dinheiro sendo um boom ali a partir de 2018. 2018 não, 2020, né, a partir da morte de George Floyd. Eu acho que as empresas realmente devem se comprometer com a pauta da equidade racial, e a equidade racial e a diversidade como um todo devem entrar realmente no orçamento das organizações para que as ações sejam implementadas, porque isso é um investimento. Isso não é um gasto das empresas, é um investimento, porque elas vão investir na área da diversidade e até ter um retorno. Tem várias pesquisas que falam que a área da diversidade e inclusão geram lucro para as empresas. Então, se algumas empresas entendem que de repente elas possam estar gastando, né, em uma área que não vai ter retorno, não vai ter muito retorno, porque além de ter retorno, olhando para a questão do lucro, vai ter retorno ali de produção, já que a empresa vai estar ali focando em equipes diversas, né, em pessoas diversas. Então, acho que cabe tanto ao setor público quanto ao setor privado realmente entender que a questão da equidade racial, da igualdade racial, da diversidade e inclusão como um todo, precisa realmente estar como um pilar das estratégias e também realmente como um pilar ali estratégico das finanças para que as ações sejam executadas. Acho que o maior desafio é esse, é ter dinheiro para executar as ações. Porque, assim, ideias, a gente tem várias ideias o tempo todo. Né? O que a gente precisa realmente só é de dinheiro para conseguir concretizar. Gosto muito de ouvir isto e estamos a viver momentos desafiantes também para esta causa, não é? No mundo, e eu acredito que também esteja a afetar o Brasil. Eu não sei se sentes muito isso, sentes que isto acaba depois por ser um entrave ao trabalho que tu fazes, se acaba por ser também mais um obstáculo, mas se sim, que conselhos é que tu darias para quem tem esta paixão, para quem quer de facto fazer carreira nesta área, mas que até sinta, se calhar eu vou me meter aqui num fundo, não é? Eu vou estar aqui a colocar-me numa carreira que não tem progressão, dada todos estes entraves e toda esta reação negativa que o mundo está a ter para com esta causa. Então, a pensar nestas pessoas e naquilo que é o teu trabalho, naquilo que tu tens vindo a experienciar, que conselhos é que darias? Vale a pena ainda trabalhar em diversidade e inclusão? Eu vou começar do início para o fim, vou sinalizar que vale muito a pena, sim, atuar na área da diversidade e inclusão, e que essa é uma luta sim e tudo. É um movimento que não vai ter volta. Embora, infelizmente, estejamos enfrentando um período muito complicado, sim, complexo e desafiador, nesse sentido, né, de uma onda de um movimento anti-woke nos Estados Unidos, que acabou, sim, impactando algumas empresas que tinham iniciativas aqui no Brasil que acabaram retrocedendo,
para mim é muito satisfatório olhar para o Brasil, porque nós temos um contexto diferente dos Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos começaram a implementar as ações afirmativas ainda na década de 60, o Brasil começou de forma tardia. E o nosso contexto social, ele é diferente dos Estados Unidos, assim, em vários aspectos. E essa dívida que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira tem em relação às pessoas minorizadas é histórica. Essa dívida ela precisa ser pagada. Então, existe sim, acho que esse movimento anti-woke é um movimento que traz muitos retrocessos, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz em saber que muitas empresas não estão retrocedendo no Brasil. Acho que a gente tem muitas empresas que ainda estão implementando as iniciativas de diversidade e inclusão, de equidade racial. Acho que tem algumas empresas que ainda continuam comprometidas com essa pauta e que entenderam que a diversidade e inclusão não deve ser algo ali só para a questão da imagem da empresa, né? Por questão de marketing, não. Muitas empresas entenderam que a diversidade e inclusão precisa ser realmente o pilar das empresas, inclusive precisa ser o DNA. E aí, ver que muitas empresas continuam promovendo ações de diversidade, isso aí, para mim, mostra que estamos tendo aqui no Brasil também um movimento de resistência a essas mudanças, né? Então, olhando para as empresas, é olhar e dizer que nós não vamos retroceder. Acho que tanto o Estado tem sinalizado isso, que sim, estamos enfrentando desafios, mas que nós continuamos olhando para essas pautas, para as agendas, para essas pessoas. As pessoas de grupos minorizados, elas são maioria aqui no Brasil, olhando, né, para a questão das mulheres, as mulheres são 52%, as pessoas negras 56%, então nós precisamos que exista um olhar atento, tanto das empresas quanto do Estado, né, para as nossas demandas, para as nossas reivindicações. E para quem quer atuar na área da diversidade e inclusão, eu acho que é uma área que realmente continua valendo muito a pena, porque é uma área que fala sobre o ser humano, né, e eu acho que trabalhar com pessoas é muito motivador. Eu realmente sou muito feliz e, inclusive, aprendo muito com isso, né? Porque eu acho que lidar com o outro é aprender também sobre si, né? Aprender sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas potências e entender que, realmente, a conquista dos direitos, ela vale muito mais se for para todos. Todas e todes. Claro que, assim, teve um boom após a morte de George Floyd no Brasil. Acho que foi uma área que as empresas estavam investindo muito em termos de salários também. A gente conseguia, assim, ter um bom salário ali, mensal. Agora tem alguns impactos, mas ainda assim eu acho que é uma carreira que vale muito a pena. Né? Inclusive, assim, lembrando que a diversidade e inclusão está no S do ISD. Então, se ela está no S do ISD, o ISD é meio que o guarda-chuva, né, que olha para outras dimensões também, não só para a dimensão, né, social, mas olha para a dimensão da governança e da questão ambiental. Então, se a diversidade e inclusão está no S do ISD, é uma área realmente que as empresas estão investindo. Então, é uma área que eu acho que não vai ter retrocesso. Aliás, por mais que haja retrocesso, é uma área que a gente não vai, assim, deixar que ela se enfraqueça totalmente. Então, acho que as empresas brasileiras e algumas multinacionais que também atuam aqui, eu acho que elas estão ainda comprometidas com essa pauta e defendendo, assim, acho que esse é o principal movimento, assim, é defender essa pauta e continuar investindo, inclusive contratando profissionais de diversidade, né, para que essas áreas continuem tendo capilaridade e para que elas continuem sendo fortalecidas. É muito bom ouvir isso. E para os ouvintes que estejam a ouvir esta conversa e que tenham de facto esta vontade, espero mesmo que saiam daqui motivados e com esta certeza de que sim, de que ainda vale a pena investir. E sabes, antes de deixar ir, eu tenho aqui 2 perguntas. Uma que eu faço sempre a todos os convidados e outra mesmo a título de curiosidade, dada a tua história, dada a tua trajetória. A primeira tem a ver com quando tu começaste a tua jornada profissional. Ainda tinhas aqueles sonhos imensos na tua cabeça, mas que ainda tinhas pouca experiência sobre o que era o mercado de trabalho. Quais é que sentes que foram as verdades que não te contaram sobre o mercado de trabalho? A primeira delas é que não me informaram que o mercado de trabalho ainda era muito competitivo, né? Eu vim do interior para uma capital, a gente não vem com muita malícia, com muito entendimento de como agir nesses espaços. E alguns espaços são muito opressores ainda, né, para algumas pessoas, principalmente para mulheres, para pessoas negras. Eu acho que estar ali com pessoas que, de repente, vê a competitividade como um ponto ali essencial e não como algo que a gente, sei lá, tem que olhar para outros pontos e não exatamente da competitividade. Acho que isso me assustou um pouco. Eu acho que eu também não, como eu falei anteriormente, acho que eu não fui muito, assim, preparada emocionalmente para lidar com pressões no início. Eu acho que eu tive algumas questões emocionais que foram um pouquinho difíceis de resolver no início, mas depois, quando eu fui me adaptando, entendendo que cada empresa funciona de uma forma, cada empresa tem uma cultura organizacional que funciona de uma forma, e fui me adaptando, entendendo que para mim fazia sentido e que não fazia.
Acho que não é só com o tempo, tentando ganhando essa maturidade para entender ali como eu deveria me colocar nos espaços e como eu conseguir me colocar de forma a não atingir em emocional e me cuidando no mesmo sentido. Mas acho que a competitividade foi uma coisa que britou bastante, assim, e essa época de preparação, talvez emocional, para lidar com, de início, assim, né? Com essas coisas que acontecem, mas acho que hoje eu tô mais preparada. E Tamiles, com esta paixão que tu tens pelo trabalho que fazes e com esta ambição, porque também és uma pessoa ambiciosa, tu queres chegar, tu queres ocupar estes lugares, como é que tu gostarias que o teu trabalho, daqui a alguns anos, fosse lembrado? Nossa, pergunta difícil, né? Difícil e importante ao mesmo tempo. Eu acho que todos nós trabalhamos olhando para a questão do legado. As pessoas negras deixaram muitos legados e grandes exemplos para outras pessoas. Eu acho que se eu pudesse, assim, deixar alguma coisa aqui, ser lembrada de alguma forma, eu acho que eu queria ser lembrada como uma pessoa que sempre sonhou e que nunca desistiu dos seus sonhos, e como uma pessoa que sempre foi, assim, muito determinada e sempre teve um senso de ousadia para chegar em lugares inimagináveis, para ocupar lugares realmente que foram pensados antes, mas que havia o entendimento de que seriam lugares difíceis de alcançar. Mas após chegar e me preparar para chegar em cada um deles e ter alcançado, ter chegado nos lugares que eu queria, eu acho que e tudo isso sinalizou para mim é que não existe nada impossível. Tudo é possível, dependendo dali, se a gente conseguir ter essa disciplina e ter esse comprometimento com os nossos sonhos. Eu acho que essa palavra, assim, comprometimento é uma palavra muito importante, porque realmente a gente precisa ser apaixonado pela nossa missão, acho que a gente precisa ter muito comprometido com o que a gente quer pra gente, né? Acho que não olhando pra jornada do outro, no sentido de se comparar com o outro, porque cada ser humano tem uma jornada diferente, né? Então, talvez o que você vê ali como sucesso com o outro não vai ser o que é sucesso para você, né? Então, acho que sempre olhar para sua jornada como uma jornada única e acho que se respeitar nesse processo. E eu acho que, assim, acho que o maior legado que eu quero deixar para as pessoas é esse legado de que vale a pena lutar por esses sonhos, olhando, né, por uma perspectiva ancestral, de que vale a pena ser o sonho dos nossos ancestrais, assim. Eu acho que esse é o grande ponto. E agora a pensar naqueles que estão tão encantados a ouvir-te falar quanto eu e que queiram entrar em contacto contigo ou conhecer mais do teu trabalho, como e onde é que eles podem entrar em contacto contigo? Então eu tenho um Instagram, tenho também o Instagram, acho que tá Tamiles S. Alves, o LinkedIn da Tamiles Alves. Basicamente são as redes que eu mais atuo. Acho que mais, inclusive, no LinkedIn. Então espero que as pessoas entrem em contacto contigo. Tamiles, está a ser um prazer enorme falar contigo, conhecer um bocadinho mais da tua jornada. Por isso, muito obrigada por aqui estares. E eu desejo-te o maior dos sucessos. Espero que continues a quebrar barreiras, a abrir portas e a deixar a tua marca, porque é muito bonito ouvir-te falar. Por isso, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço muito o seu tempo, né? Inclusive, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, que é um trabalho que busca potencializar e fortalecer vozes, sobretudo de pessoas negras, né? E da área da diversidade. Parabéns também pela sua trajetória, você é uma mulher incrível, uma mulher que também tem uma história muito bonita e é uma mulher muito gigante no que você faz. Então, parabéns também pela sua trajetória e continue também sendo inspiração para muitas mulheres como se tornou para mim. Muito obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.